chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem sua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Como é que estão vocês, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estudantes da Bíblia, ouvintes? Hoje é um dia maravilhoso, porque estar aos pés de Jesus sempre é maravilhoso. Eu não diria diferente. Então, a cada momento que nós separamos um pouco do nosso tempo para estar em comunhão com Deus, para estarmos em devoção, para estar com a Bíblia aberta e aprendendo dele, sempre é a melhor coisa que existe nesta vida. Ah, queridos, se todas as pessoas tivessem a noção de devotar a vida inteira em pensamentos, palavras e ações, cada momento, a serviço de Deus, com a consciência de que Deus é maravilhoso, é o nosso Criador, é tudo para nós, sem dúvida alguma, seríamos muito mais felizes. Mas que Deus abençoe você. Nós estamos aqui para mais esse estudo maravilhoso. Feche os seus olhos e vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus está conosco e Ele atuará neste momento, dando compreensão a você e a mim do estudo que nós iremos desenvolver agora. Oremos. Meu Pai querido, é muito bom estar na Tua presença. Ouve a nossa prece, ó Pai, ouve o nosso clamor. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e ajuda-nos para que nós façamos a Tua vontade.
que neste momento o Espírito Santo novamente, ó Pai, venha agir na minha vida e na vida dos meus queridos ouvintes, e que nós aprendamos um pouquinho mais a respeito do teu poder, da tua grandeza e dos teus planos para cada um de nós. Fica conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado. Queridos, hoje nós vamos fazer um estudo que é gostoso, é maravilhoso. Porém, eu quero que você preste bastante atenção, porque ele trata assim um pouco de nós entrarmos no campo profético, de profecias. Como vocês sabem, nós temos feito os nossos estudos bíblicos, é a parte introdutória do nosso envolvimento com a Bíblia Sagrada, conhecer a Bíblia, conhecer as principais doutrinas, digamos, a essência daquilo que Deus espera de nós, nós colocamos aqui nesses 18 ou 20 estudos. Então, essa primeira parte de estudos, ela é muito importante, mas ela é, assim, a parte introdutória do nosso estudo da Bíblia. Vamos dizer assim, se nós tivermos que fazer uma comparação, ela é, digamos, o leite com açúcar dado para um bebê. Porque você sabe que a criança, à medida que ela vai crescendo, vai mudando também a sua alimentação. Ela vai recebendo uma alimentação mais sólida para ir se adaptando ao seu crescimento, por fases. Assim, a mesma coisa é o estudo da Bíblia. A gente começa com aquilo que é introdutório, com aquilo que é leite com açúcar, que é de fácil compreensão e que é essencial para a vida. Embora a criança ela se amamente do leite materno, mas a gente sabe que todo leite materno tem os nutrientes necessários para que ela viva, para que ela seja saudável. Não é porque é somente uma parte introdutória ou leve essa parte introdutória do estudo da Bíblia, que ela não seja essencial. Muito pelo contrário, ela é a essência de tudo aquilo que nós precisamos conhecer no nosso relacionamento com Cristo Jesus. Mas como eu estava dizendo, nós estamos ainda na parte introdutória, o estudo de hoje, ele entra assim já no campo um pouco profético da Bíblia. Então, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus estará falando a mim, a você e a todos nós, os ouvintes, porque há uma coisa maravilhosa para nós aprendermos no estudo de hoje. Abra aí a sua Bíblia e também pegue o seu lápis, a sua caneta. Pegue o seu lápis, a sua caneta. Eu coloquei aqui o slide um pouco avançado, mas eu vou ver se eu consigo trazer aqui o slide bem para o início. Muito bem. Você está vendo aqui o título, A Bela e a Fera, mas desprenda-se desses títulos. Isso aqui é para chamar a atenção. Você já sabe onde nós queremos chegar com essa parte do nosso estudo, mas eu vou abrir o jogo com você. Vou rasgar o verbo de maneira bem clara. Nós vamos hoje falar de dois grupos de pessoas que existem no mundo. Mas se você quiser pensar, pastor, também é dois caminhos? Também, dois caminhos. Pastor, duas propostas? Sim, duas propostas. É o paradoxo, tá? Por exemplo, no paradoxo existe, indo direto para o exemplo, o bem e o mal são paradoxos. O céu e o inferno são paradoxos. O preto e o branco são paradoxos. O alto e o baixo são paradoxos. O gordo e o magro são paradoxos. O grosso e o fino são paradoxos. E assim por diante. Quer dizer, ou melhor, eu não diria que são paradoxos. Há paradoxos nestas proposições que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Mas não importa. Você entende o que eu estou falando. São paradoxos ou há paradoxos. O importante é que você entendeu. Tá? Então, o assunto de hoje, à luz da Bíblia, nós vamos estudar sobre dois grupos de pessoas. E você já vai identificar. Mas aí você pode pensar, bom, onde o pastor vai querer chegar com o estudo de hoje? Muito bem. Você sabe que uma das coisas que mais preocupa o ser humano hoje, muitas pessoas que pelo menos param para pensar um pouquinho, é uma pergunta que incomoda muita gente. Por que existem tantas igrejas? Outros dizem, por que existem tantas religiões?
As duas perguntas, elas têm fundamento. Existe o porquê da pergunta, tá? Eu não vou entrar aqui e explicar para você, mas saiba que igreja é uma coisa, religião é outra. Então, no mundo existem muitas religiões, mas muito mais que religiões, existem igrejas. Como eu disse para você, não vou entrar no detalhe aqui, explicar a diferença entre religião e igrejas, tá bem? Só para você ter uma noção, religião. Por exemplo, vou citar algumas grandes religiões do mundo. O cristianismo é uma religião, o hinduísmo é outra religião, o budismo é outra religião, o islamismo é outra religião, o judaísmo é outra religião, e assim por diante. Tá? Eu citei aqui grandes religiões do mundo. Porém, dentro das religiões existem, então, as igrejas. Vou dar um exemplo. O cristianismo. O cristianismo, todas as igrejas que você ouve falar, elas fazem parte do cristianismo. Por exemplo, o catolicismo é cristianismo. O adventismo, que é o nosso caso, é cristianismo. A Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, Igreja Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Testemunhas de Jeová. Então, todas essas igrejas fazem parte do contexto do cristianismo. Deu para você entender? Então, aí, dentro das outras religiões que eu citei, existem também, então, as igrejas que representam essa filosofia, essa ideia das religiões em si. Então, deu para você compreender. Mas a pergunta pode se fazer quando pensamos no caso de religiões ou igrejas. Por que existem tantas religiões, filosofias diferentes? E a mesma pergunta, por que existem tantas igrejas? Essa pergunta incomoda muita gente. Para você ter uma noção, aqui eu coloquei no slide alguma coisa. Podemos chamar de estatística. Tá? Uma empresa pesquisou somente em 2013, no ano de 2013, nós já estamos no ano 2020, isto é, há 7 anos atrás, abriam-se cada dia, por dia, prestem bem atenção, há 7 anos, abriam-se cada dia 12 novas igrejas. Então, agora não importa se a religião é o cristianismo, é o judaísmo, é o budismo, é o maometanismo, é o islamismo, não importa. O importante é que, se é o espiritismo, o importante é que a cada dia, juntando-se tudo, abriam-se 12 novas igrejas. Bom, eu não vou entrar no campo da discussão porque abrem-se tantas igrejas ou porque existem tantas igrejas, porque a ideia do estudo de hoje não é a gente... Aliás, nunca foi ideia dos nossos estudos ficar alfinetando igrejas e religiões, ficar alfinetando pessoas. Nunca foi o propósito, nunca foi o nosso propósito, muito menos o da Bíblia. Vocês sabem que nós estamos estudando a Bíblia e a nossa autoridade, quando nós falamos aqui dos nossos estudos, é a Bíblia. Claro que a autoridade é Deus. Deus é a única autoridade que existe. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a única autoridade real que existe é Deus. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, veja bem, quando a gente cita a Bíblia, é a única autoridade, porque a Bíblia é a expressão de Deus conosco. Tá? É a expressão do pensamento direto de Deus conosco. Então, é por isso que eu uso a expressão que dos nossos estudos a autoridade é a Bíblia. Mas você sabe que o nosso negócio é Deus, é com Deus, tá bem? Então, veja bem, como fica essa questão? Porque no mundo, queridos, existem muitas pessoas sinceras. Existem pessoas que vivem em busca da verdade. E existem pessoas que param para pensar. Então, a verdade é que, tudo bem, existem pessoas que nem sabem por que existem, nunca pararam para pensar. Porém, cada pessoa, quando tem que lidar com uma coisa chamada maturidade, vai parar para pensar um pouco na sua existência, na vida. Mas levando-se em consideração aqueles que pensam, as pessoas se perguntam, no meio de tanta igreja, tanta religião,
tanta filosofia, qual que eu vou seguir? Prestem bem atenção, nós estamos no estudo da Bíblia. Eu não quero entrar aqui no aspecto filosófico da questão, em filosofia. Mas eu vou deixar aqui uma deixa para aqueles que gostam de pensar, analisar alguma coisa. O ser humano, quando nasce e ele passa a desenvolver as suas atividades intelectuais, em que ele pode pensar e agir e definir aquilo que ele quer da sua vida, ele já traz consigo, é nato do ser humano, já que nós somos seres pensantes, um conceito daquilo que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Um conceito. Talvez a expressão correta não seja tendência, mas se você quiser trabalhar com a palavra tendência, eu vou trabalhar. Mas depois a gente pode achar uma outra palavra. Todos nós trazemos na nossa natureza, estou falando de seres humanos, seres pensantes, aqueles que raciocinam, aqueles que têm inteligência, que é o ser humano. Nós já trazemos conosco, na nossa natureza, no nosso DNA, um conceito daquilo que é certo e que é errado. Eu não estou falando aqui de igrejas nem de religiões, ok? Eu não estou aqui sendo tendencioso. Eu não estou conduzindo uma situação. Pare somente para pensar. Desligue-se agora da igreja, da religião. Desligue-se do pensamento de Deus. Desligue-se de Bíblia. Toda a sociedade em si, lembre-se, não estamos agora pensando em igreja, religião ou Deus, ou Bíblia. Toda a sociedade em si, ela tem os seus conceitos para sua ordem, sem tratar da questão espiritual. Logo, toda sociedade que quer crescer, em algum momento, ela tem alguma coisa que estabelece os conceitos que ela deve ter, a sua conduta para o bem comum daquela comunidade, daquela pessoa, daquela sociedade. Entende o que eu estou dizendo? Qualquer núcleo social. Eu vou falar aqui algo que talvez, para muita gente, possa parecer estranho, mas não é. Até as pessoas que fazem coisas erradas, aquelas pessoas que fazem coisas erradas, que são prejudiciais à sociedade, a eles mesmos, quando eles querem arquitetar alguma coisa, mesmo fazendo errado, que eles queiram que a coisa errada que eles vão fazer possa dar certo, eles precisam ter conceitos que eles precisam preservar, zelar, porque senão o plano deles não vai dar certo. Eu já dei essa explicação para que você possa entender que, se pararmos para pensar um pouquinho, existe então a ideia, o conceito, e que é uma realidade do verdadeiro e do falso. Daquilo que é certo, daquilo que é errado. Não estou envolvendo religião, não estou envolvendo fé, não estou envolvendo crença, não estou envolvendo Deus, não estou envolvendo Bíblia. Dentro do contexto do conceito humano, de ética humana, seja certa ou errada, existe a ideia do certo e do errado, o conceito do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Agora, vamos voltar para a Bíblia. No nosso estudo que nós vamos desenvolver agora, eu quero chamar a sua atenção exatamente para isto. Já que nós estamos falando de Bíblia, religiões, igreja, a questão aqui é a fé, a pergunta existe. Por que tantas religiões? Por que tantas igrejas? Logo vem a pergunta, qual delas eu vou seguir? Qual é a certa? Qual é a errada? Estão todas certas? Estão todas erradas? Muito bem. É isso que nós vamos hoje, palidamente, preste atenção, palidamente, leitinho com açúcar, deixar que a Bíblia nos responda. Igrejas verdadeiras, elas existem? Então, quem vai nos responder isso é a Bíblia. Igrejas falsas existem?
como saber que uma igreja é falsa ou é verdadeira? Como saber que aquela igreja está desenvolvendo uma linha de procedimento, de vida, um conceito de existência daquela igreja, certo ou errado? Então, vamos avançar. Muito bem. A Bíblia, ela nos dá características da verdade e da mentira também. Tá? Lembre-se, nós agora há pouco comentamos um pouco sobre paradoxos. Tá? Aquilo que contrapõe, aquilo que na frente do outro faz um contraste. Contrastando uma coisa com a outra. Então, qual é o símbolo que a Bíblia usa para se referir à igreja? Eu vou ler esse texto, espero que você anote aí, Efésios 5, 23. Porém, depois, em estudos posteriores, eu vou te dar mais algumas orientações que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Qual é o símbolo que a Bíblia usa para se referir à igreja? Vamos para Efésios. Efésios é o Novo Testamento, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Se você for para o Novo Testamento, você vai chegar em Romanos, as cartas de Coríntios. Depois de Coríntios, você vai chegar em Gálatas. E depois de Gálatas, então, você chega em Efésios. Efésios, capítulo 5 e o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Queridos, por favor, eu não vou fazer exegese de texto aqui, tá? O assunto aqui não é tratar questão homem e mulher, e o texto do verso capítulo 24 fala que a mulher deve ser submissa ao marido. Não estou falando aqui de relacionamento marido e mulher, tá? Até porque quando a gente vai ver a ideia do hebraico e do grego, na questão quando o escritor de Efésios, o apóstolo Paulo, escreveu que os maridos devem ser submissos, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, a questão aqui, a ideia tanto do hebraico quanto do grego, não é dizer que o homem deve subjugar a mulher, que a mulher deve abaixar a cabeça do seu marido, ser sempre aquela améliazinha que sofra. A ideia não é essa. Só rapidamente falando, a ideia do texto hebraico e do texto grego, pense bem, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia já começa dizendo, criou a sua imagem e a sua semelhança, tá? Mas pense assim numa estátua. É como se Deus fosse criar o homem a golpes de picareta e marreta, tá? Para poder esculpir o homem. E na mulher já foi o contrário. Ele trabalhou, ele manipulou, ele poliu, ele fez a mulher com cada detalhe. Então, a ideia aqui, no fundo, quando alguns até brincam, fazem humor com essa questão, há uma frase que diz assim, quando Deus criou o homem e a mulher, ele viu que, quando ele acabou de criar o homem, era perfeito. Como diz o texto de Gênesis, capítulo 1, no final de cada dia, e viu Deus que tudo, quando tinha feito, era bom. Não é isso que diz o final de cada dia, das coisas que ele havia criado? Mas quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Só que ele observou bem e ele descobriu, ele percebeu, ou melhor, ele percebeu que ele poderia fazer melhor. Aí ele foi então e fez a mulher. Gostou? As mulheres agora devem estar se sentindo assim maravilhosas, que na verdade o são, tá? Então, a ideia do contexto do texto, a ideia do hebraico e do grego, nessa situação aqui, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, a mulher é muito melhor que o homem, se for olhar essa questão. Então, em outras palavras, Deus estaria dizendo assim para a mulher, sede submissas. A ideia é essa, saiba dosar, saiba equilibrar todo o poder que você tem, para que você não possa massacrar o homem. Então, entre
vamos dizer assim, eu não vou dizer luta, entre uma comparação entre o poder do homem e o poder da mulher, a mulher tem tanto potencial com ela que Deus está dizendo, quando a ideia submissas é assim, saiba equilibrar toda a força que você tem, não desfira todo o potencial que você tem sobre o homem, porque senão você vai destruí-lo. A ideia, então, de submissas no contexto hebraico e do grego é esta. Ok? Mas, como eu disse, acabei falando um pouco aqui sobre, explicando um pouco do texto e relacionamento entre marido e mulher. Mas, até que cabe, mas vamos voltar, porque a questão aqui é descobrir qual é a igreja certa, qual é a igreja verdadeira, qual é o povo certo, qual é o povo verdadeiro. A ideia do texto aqui é mostrar que em assuntos proféticos, quando o assunto é igreja, Deus ele pegou uma figura de linguagem. Ele se utiliza, ele se vale de uma figura de linguagem para falar do que é dele, da igreja dele. E essa figura de linguagem é a mulher. Então, lembre-se, aqui nos textos, eu vou pôr o texto aqui na tela agora, olha o que diz Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Tá? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, essa expressão aqui, lembre-se, nós estamos falando aqui para ver a comparação da igreja. Eu vou rasgar o verbo com você. É como se Deus dissesse assim, olha, a minha igreja, eu vou comparar como a minha mulher. A esposa de Deus, a companheira de Deus. Quando a gente vai analisar os textos bíblicos sobre o porquê do homem e da mulher, o porquê do casamento, o porquê da união entre um homem e uma mulher, implicitamente tem tudo a ver do relacionamento de Deus com o homem. Lembra-se que no estudo anterior nós estudamos sobre o santuário? E eu disse assim, Deus, ele usou uma maneira muito didática para explicar para nós seres humanos qual é o processo da salvação. Então ele fez uma maquete. Uma maquete em forma de quê? Da tenda do deserto, do tabernáculo, que era uma tenda, que era uma barraca. Lembra que eu falei? E ali no tabernáculo, na barraca, onde ela era estendida, onde ela era montada, onde ela era erguida, construída, havia o pátio, que era o terreno. Então, no pátio, havia... A quem entrasse no pátio, ele já se encontrava com o primeiro utensílio, que era o altar de sacrifícios. O segundo utensílio, que era a pia. Aí ele entrava dentro da tenda, da barraca. Então, a barraca tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento, lugar santo, o segundo, lugar santíssimo. Então, no primeiro compartimento, ele se deparava com o castiçal ou candelabro, com 7 lâmpadas, que ficava à esquerda de quem entrava, e à direita ficava a mesa dos pães ázimos, ou pães asmos, como queiram alguns, e logo à frente, o terceiro objeto, pela descrição bíblica, ficava o altar de incenso. Presta atenção que são 2 altares que havia no tabernáculo, o de sacrifício que ficava lá fora, no terreno, na entrada do terreno, do pátio, e o segundo de incenso, que ficava no primeiro compartimento do lugar santo. Aí havia a cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, fazia a separação. Então o sacerdote via e oferecia o incenso, e a fumaça do incenso passava por sobre a cortina e chegava ao segundo compartimento, que era o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. E quem habitava ali no lugar Santíssimo, no Santo dos Santos? Deus estava presente. Lembra que no segundo compartimento, o Santíssimo, havia a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada a Shekinah. Era uma peça única, toda feita de ouro. E sobre a tampa estava ali a figura, certo? A modelagem de 2 anjos, com as asas, uma apontando para a outra, tocando e curvado, olhando para baixo, como se fosse, então,
olhando para a lei de Deus, porque dentro da arca estava a lei de Deus, a vara de Arão que florescera, o cajado de Arão, e uma porção do maná. O maná foi o alimento que Deus deu para o povo durante 40 anos. Então, quando você pega a história do santuário e você vai ver cada detalhe, você vê que cada coisa, a partir do momento que se entra no pátio até o lugar santíssimo, e tudo que era feito no santuário diariamente, e uma vez por ano o sumo sacerdote, porque no lugar santo o sacerdote entrava todos os dias, e no lugar santíssimo o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ele oferecia os serviços, e quando ele saía, daquela única vez que ele entrava por ano, ele saía do lugar santíssimo, ele havia feito o trabalho de expiação dos pecados do povo, de todo aquele que levara o cordeiro para o santuário, para o sacerdote imolar e oferecer em sacrifício. Então, aquele dia que ele entrava no lugar santíssimo e saía, ele tinha feito a purificação do santuário. Cada detalhe do santuário tem tudo a ver com a salvação que Deus arquitetou para o ser humano que havia pecado. Agora, Deus é simples, tá? Ele não é um Deus difícil de entender. Nós, seres humanos, é quem complicamos as coisas. Mas para que nós entendêssemos o processo de como ele trabalha, de como ele age para nos salvar, então, o que ele fez? Simples, ele pensou, eu vou explicar isso de maneira didática para o ser humano. Eu vou fazer uma maquete aqui do santuário, lembra-se que nós lemos um texto, lá no Monte Sinai, ele chama Moisés, fica 40 dias com Moisés lá, e ele diz assim, ó, tudo aquilo que eu te mostrei, você faz aí no deserto, conforme o modelo que eu te mostrei. Tá? E nós vimos, então, não vou entrar aqui no estudo, na questão, que no céu também há o santuário. Eu não estou discutindo aqui se o céu inteiro é o santuário, se simplesmente uma figura de linguagem, se na verdade há literalmente um santuário no céu ou não. A verdade é uma coisa. O santuário celestial existe. Existe. E se Deus mostra ele para Moisés e diz como Moisés deveria proceder para fazer com o povo de Israel, Deus estava dizendo para Moisés Deus estava dizendo para Moisés e para o povo de Israel o seguinte, eu existo, eu tenho um plano para te salvar, e para que eu quero interagir com você, e para que você entenda plenamente isso, é que eu estou te mostrando todo o modelo, tudo aquilo que tem arquitetado na minha mente aqui no céu, é o que eu quero fazer com você aí na terra. Viram? Então, amados, voltando aqui para o texto, vamos voltar agora. Eu passei rapidamente assim a questão do santuário. Essa questão de Efésios 5, 23, pastor, aonde está escrito na Bíblia que a igreja é comparado à mulher? Ou uma linguagem direta, profeticamente, que Deus compara a sua igreja à sua mulher. Então, veja, implicitamente nós temos vários textos. Eu não vou mostrar todos aqui, porque quando a gente vai para a história do povo de Israel em si, o tratamento de Deus para com Israel, as orientações de Deus aos profetas, dando as mensagens para o povo, Deus fala diversas vezes em linguagem, visto o seu povo, com a figura feminina, com a figura da mulher, onde ele usa palavras, a minha amada, ele usa as palavras, prostituiu-se, o meu povo se prostituiu, me abandonou, certo? Nós temos até um livro na Bíblia que deixa muito claro, um profeta que Deus fala com ele e se refere a ele para que ele pudesse, então, agir na vida dele, na figura de linguagem, como um homem e uma mulher. Tá? É a questão do profeta Oséias. Também não vou entrar aqui na questão se a história de Oséias foi literal ou não, porque uns acreditam que sim, outros que não. Ou sim ou não, a ideia que fica é uma só. Deus ama o seu povo
E a melhor figura de linguagem que Deus encontrou para que nós entendamos um pouquinho, veja bem, um pouquinho palidamente o quanto ele nos ama, é a figura de um homem com uma mulher. Dá para você captar um pouquinho a essência da ideia, a essência do texto? Então, lembre-se, no nosso estudo de hoje, profeticamente falando, mulher na Bíblia significa igreja. Então, vamos voltar e ler o texto novamente. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Em outras palavras, Efésios, assim, rapidamente, não estou fazendo a exegese do texto, por favor, me entendam. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, vocês são meu povo, eu amo tanto vocês, como o marido ama a sua mulher. O marido sincero, o marido fiel, o marido verdadeiro ama a sua mulher. Para que nós entendamos o quanto ele nos ama. E essa figura, ele coloca, figura de linguagem entre homem e mulher, casamento, relacionamento de um homem para com uma mulher, compromissados, isso é no contexto de casamento, Deus está dizendo o seguinte, eu me juntei a você. Eu te comprei. Eu fiz você para mim, para te amar, para crescer. Permitam-me até usar a expressão para procriar com você. Exatamente. Todas essas expressões que você pensa do relacionamento de um homem e uma mulher no contexto do casamento real, sincero, verdadeiro, são todas essas palavras. Amor, romance, procriação, tá? Intimidade, tá? Tudo isso tem a ver no contexto do relacionamento de Deus para com o homem, no contexto da salvação. Muito bem. Então, nós já vimos que seguramente a mulher na Bíblia é usada como símbolo de igreja, da igreja. E a igreja de Deus, porque nós acabamos de ler em Efésios, Cristo é o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça, ele tem a sua mulher. Então, Cristo tem a sua igreja aqui no mundo. Gostou? Cristo tem a sua igreja aqui no mundo. Então, só por aí, dá para você ir percebendo. Opa, espera aí. Então, já está começando a responder a minha pergunta. Por que que existem tantas igrejas, tantas religiões? Tem uma, que é a igreja de Deus, que é a mulher de Deus, que é a igreja de Cristo. E se a igreja de Cristo é verdadeira, não é falsa. E é isso que nós vamos adentrar no estudo de hoje, que nós estamos falando. Então, veja bem. Profeticamente, igreja simboliza mulher. Abra a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12, 17. Esse texto já foi lido em estudos anteriores que nós fizemos, porém, eu vou citar hoje, voltando ao texto, e você vai se lembrar. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 12, verso 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu li esse texto para que você comece aqui agora a entender alguns aspectos proféticos dentro do contexto da fé, do povo de Deus, da igreja de Deus. Então, irou-se o dragão. Lembra-se, quando nós fizemos o estudo da entrada do pecado, o dragão, quem é? Você já sabe, é Satanás. Que é chamada do quê? A antiga serpente. E por que a antiga serpente? Porque no contexto da entrada do pecado, lembra-se que Lúcifer, que Satanás, ele utilizou-se do animal, a serpente, para que ele usou a serpente para que ele pudesse, então, se aproximar de Eva. Então, por isso que ele é chamado de antiga serpente. Tá? Então, vejam bem, nós já vimos aqui, então, que Satanás é o mesmo dragão, ele é conhecido aqui como dragão. Vou ler o texto novamente. Irou-se o dragão contra a mulher, tá? E foi pelejar com os restantes da descendência da mulher. Mas vamos avançar aqui mais em algumas coisas. Então, passando o texto, para que você possa lê-lo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão. Vamos ler agora, já que você conhece alguns símbolos. Dragão, Satanás. Irou-se Satanás, irou-se o diabo contra a igreja, porque mulher é a igreja, está vendo? Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com os restantes da descendência da igreja. Quem são os descendentes da igreja? São os filhos da igreja. Quem são os filhos da igreja? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, tem a ver com a lei de Deus. São aqueles que amam a Deus, que observam a Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok? Compreendido? Avançando. Então, nós já vimos, o dragão persegue a igreja, que é a mulher. Volte para Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, foi o quê? Foi guerrear contra os membros da igreja, tá? Contra aqueles que servem a Deus, os filhos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, que são os que guardam os mandamentos de Deus. Então, você pensa assim, então como que eu posso saber qual é a igreja verdadeira? Então, a igreja verdadeira tem duas características. Ela tem o testemunho de Jesus e ela guarda a lei de Deus. Os 10 mandamentos, especificamente, direto. Claro, e tudo aquilo que é de Deus e a vontade de Deus. Então, quando você quiser, de cara assim, alguém te perguntar, mas qual é a igreja verdadeira? Por favor, nunca diga que o cristianismo é a religião verdadeira. Por favor, não diga que o islamismo, o budismo, o maometanismo, o judaísmo, o espiritismo são igrejas verdadeiras. Não fale isso. Também não fique dizendo, a igreja adventista é a igreja verdadeira, a igreja católica, a igreja universal, a igreja assembleia presbiteriana, tá? A igreja batista, testemunha de Jeová. Não fale isso. Nós estamos falando aqui do quê? Da Bíblia. Então, você quiser saber qual é o povo de Deus, que ama a Deus, que faz a vontade de Deus, o povo verdadeiro é o povo que segue a Deus, que segue a Bíblia. E seguir a Deus é seguir a Bíblia. É estudar a Bíblia e saber o que está escrito na Bíblia. Conhecer a vontade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que diz o texto bíblico. Então, veja bem. Mas, de cara, se alguém te perguntar, mas qual é a igreja verdadeira? Então, você não vai citar igreja nenhuma. Apenas diga, amigo, eu leio a Bíblia. E a Bíblia diz que a igreja verdadeira, os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, são aqueles que amam a Jesus, têm o testemunho de Jesus. Depois eu vou explicar mais detalhadamente o que é o testemunho de Jesus, tá? E guarda os 10 mandamentos. O testemunho de Jesus é a vida de Jesus, a maneira que ele viveu aqui. Ele veio aqui viver entre nós, testemunhar do céu, de Deus, das coisas do Pai. Mas tem muito mais coisas nessas palavras implícitas, tem muito mais coisas implícitas nessas palavras do que você imagina sobre o testemunho de Jesus. Mas eu estou dizendo direto, o testemunho de Jesus são aqueles que vivem a vida como Jesus viveu aqui. Para que dizer que uma das maiores... Para que não? Ou melhor dizendo, uma das maiores características do testemunho de Jesus é amor. É amor. Mas aqueles que já me conhecem sabem que costumeiramente eu digo o seguinte, nós seres humanos nem sabemos o que é amor, não sabemos amar. Certo? Nós temos uma pálida ideia do que é amor. Conhecendo a Deus através da Bíblia, nós temos uma pálida ideia do que é o amor. Quando eu falo uma pálida ideia do que é o amor, eu me refiro ao amor de Deus. Porque nós, seres humanos, a gente até minimiza muito o sentido da palavra amor. Até mesmo por não conhecermos o amor, por não entendermos o que é o amor. E a gente pensa em amor muitas vezes com vulgaridade, né? Muitas vezes a gente pensa em amor ou tenta explicar o que é o amor, viver o amor, de maneira errônea, um amor barato, um amor medíocre, uma coisa que, no fundo, não é amor. Algumas pessoas falam e criam teses que eu até respeito, gosto muito, tiro o chapéu para eles, e é isso mesmo, quando a gente tem que falar sobre paixão e amor. Tá? Amor é uma coisa, paixão é outra. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu utilizo muito
em muitas das minhas falas, a expressão paixão, porque Deus é apaixonado por você e por mim. Outra expressão que em relacionamento, encontros de casais, discursos, programas, cursos de casais, encontros sobre casamento, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, uma palavra que é muito discutida, debatida, contestada, a expressão ciúmes, né? Uns dizem, mas ciúme é zelo, ciúmes é um cuidado, mas alguns exageram, exacerbado, eles exacerbam, certo? A expressão em si, o modo de viver com muitos ciúmes, e é verdade. Tudo em demasia é prejudicial. Até as coisas boas em demasia são prejudiciais. Você sabia? Lembre-se, às vezes a gente fala de algumas coisas, nós temos que pensar de maneira filosófica. Mas o que é bom não é bom? Então, o que é bom em demasia vai fazer mal? Depende do contexto que você vai colocar. Tá? Depende do contexto que nós estamos falando. Claro, Deus é bom, então Deus em demasia é mal? Não, mas esse é um contexto. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Açúcar é gostoso? É gostoso, mas vai comê-lo em demasia para ver o que vai fazer com você. Sal. Vamos pegar aqui o doce e o salgado, não é? Vamos pegar aqui nós estávamos falando em paradoxos. O doce e o salgado. Sal é bom? Mas vai comer sal em demasia para ver o que vai acontecer com você. Você entende o que eu estou falando? É isso. Ter um belo carro, último tipo, do ano, zerinho, tirado da loja, uma super máquina, como uma Ferrari, coisa que não está no meu nível, nem no nível de nós que estamos aqui falando. É bom? Mas tenha uma Ferrari e vá querer. É muito bom ter uma Ferrari, até pelo preço, o valor, uma super máquina, etc. e tal, mas chegue no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e vá tentar usar uma Ferrari com tudo aquilo que ela propõe, que ela oferece. O que vai acontecer? Você entende o que eu estou falando? Então, a gente deve se valer em demasia das coisas boas, mas tem que contextualizá-las. Tem que saber, por exemplo, eu falei, Deus, Jesus, o Espírito Santo são coisas boas? É ótimo. Falar da eternidade, viver a eternidade, é ótimo. Nós temos que, cada dia, nos alimentarmos disso, crescermos com isso. E quanto mais, melhor. Isso é muito bom. Mas é preciso, então, entender o contexto. Há coisas boas que, usadas em demasia, fazem mal. Então, quando se trata em assuntos de paixão, ciúmes, em demasia, fazem mal. Mas eu gosto de usar as expressões do amor de Deus para conosco, do relacionamento dele para conosco, e eu uso palavras do tipo, Deus tem ciúmes de você, Deus é um Deus ciumento, ele tem ciúme de você, de mim, de todos nós, e é verdade. Tá? Deus é louco de paixão. Eu uso essas expressões em muitos dos meus sermões, mas contextualizando. Tá? Deus fez a maior loucura que nós já conhecemos aqui na face da Terra, que muitos tentam imitar, mas não chegam nem a perto. Muitos tentam imitar e não chegam a perto, se autodestroem. Tá? Então, você está me entendendo, né? Mas eu vou falar mais uma vez, só para provocar alguns. Se tiver algum crítico aí, me perdoe. Tá? Deus é louco de amor por você e por mim. Deus é doido de paixão por você e por mim, amado. Isso é maravilhoso. Você entende o que eu estou falando? Então, pense bem. Ter o testemunho de Jesus é viver em demasia com Jesus. É entender a filosofia de Jesus e viver Jesus. Eu descobri que sem você eu não vivo. Eu descobri que cada milésimo de segundo da minha respiração é você comigo, é você por tanto amor que você me dá. E por isso eu não quero morrer, Jesus. Dá para você entender? Eu não quero morrer, você não quer morrer, nenhum de nós queremos morrer. Aliás, eu fiz referência a isso aqui para aqueles que me conhecem. Deus me conhece, nas minhas falas eu falo com Deus, Senhor, volta logo, porque eu não quero morrer, não. E eu tenho certeza que você também não quer morrer. Mas vamos voltar aqui para o assunto da nossa aula. Tá? Então, o teste para a igreja verdadeira, de cara, são dois. Os que têm o testemunho de Jesus, que vivem como Jesus ensinou como é que é para viver. Lembre-se, ensinou em palavras, em ações
e em pensamentos. Tá? Nós temos que estar alinhados com Jesus, ter o testemunho de Jesus, porque ele veio aqui e ele testemunhou do que é o reino de Deus, que é o reino do Pai. Ele nos ensinou isso. Está você disposto a viver como Jesus ensinou? Se você estiver disposto, você mantém consigo o testemunho de Jesus. Como eu disse, esse assunto é mais profundo. Tem outros significados sobre o testemunho de Jesus que eu não vou falar na aula de hoje, mas vou falar posteriormente em outras aulas. E guarda os 10 mandamentos de Deus, que é a lei de Deus. Compreende? Então vejam bem, a lei de Deus. Nós já vimos Êxodo capítulo 20, versos 3 até o verso 17. Lá está toda a lei de Deus. Procure aí Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, a partir dos versos 3 até o verso 17. Toda a lei de Deus está aqui. Ó. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, isso é, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada do que é do teu próximo. Então, amados, essa é uma das características da igreja verdadeira. Amigão, você não precisa entrar em discussão com quem quer que seja parente, amigo, desconhecido, ou um crente, ou não crente, ou um ateu, não precisa. Se você tem por base, tá, a Bíblia, se a Bíblia for a sua regra de fé para você, se Deus for a sua regra de fé, não tem que entrar em discussão. Ah, mas é porque a minha igreja... Não existe sua igreja ou a igreja do outro. Existe Deus, a palavra de Deus. E se fizer conforme que está aqui, ó, é o seguidor sincero de Jesus. É o discípulo sincero, é o crente sincero e verdadeiro. É a igreja verdadeira. Tá? Lembra-se, você é membro do corpo de Cristo. Você, na figura de linguagem, é a mulher de Deus. Logo, se você é de Deus, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Ok? A igreja de Deus. Agora, para aqueles que querem ser mais incisivos, não, mas fala aí qual é a sua igreja, amigão. Eu estou no Adventismo. Eu estou no Adventismo. O Adventismo tem lá, o contexto em si do Adventismo no mundo tem lá suas falhas no mundo. Porém, a igreja adventista do sétimo dia, ela trabalha com uma ferramenta que está aí para todo mundo que queira fazer uso da mesma ferramenta, a Bíblia. Ela tenta mostrar e viver a Bíblia como a Bíblia fala. Eu não estou dizendo aqui que a igreja adventista é a igreja verdadeira. Eu estou dizendo que a igreja adventista tenta, procura viver de acordo com os ensinos da Bíblia. Logo, cabe você decidir, tá bom? Mas eu não vim aqui nesse estudo falar que a igreja adventista é a igreja verdadeira. Eu vim mostrar que Deus é verdadeiro. E verdadeiros são aqueles que fazem a vontade de Jesus. E alguma das características da vontade de Deus é guardar os mandamentos de Deus. É ter o testemunho de Jesus. É viver com Jesus sem tirar ou colocar um acento sequer. Seja pingo, seja i, seja vírgula, seja travessão, seja aspas, não importa. O importante é procurar fazer a vontade de Deus sem questionar. Lembre-se, sem questionar. Então, como é que a Bíblia descreve? Tá, pastor, você deu algumas características da igreja verdadeira. Mas existe a igreja falsa, pastor? Opa, peraí. Lembre-se. Vou falar mais uma vez. Nós não estamos aqui para dizer que a igreja ou a religião X ou Y é verdadeira ou é falsa. Vamos deixar que a Bíblia fale. Vamos para Apocalipse, capítulo 17. Último livro da Bíblia, verso 3. Apocalipse 17, verso 3. Diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Opa, de cara você já percebe aqui uma coisa. Lembra que eu falei? Sem citar a igreja, sem citar a religião, sem citar a fé, sem citar Deus, sem citar a Bíblia, o ser humano já nasce nato consigo algo que atrás, certo? Na mente inteligente, a ideia do certo e do errado, do bem e do mal,
Então, de cara que ele esteja... Opa, peraí, se eu estou aprendendo que a Bíblia fala da mulher que representa a igreja verdadeira, a igreja de Deus, mas quando você lê o verso 3 do capítulo 17, você só se depara com expressões que não tem nada a ver com as características da mulher de Deus, da igreja de Deus. Olha só, primeiro, diz que também viu uma mulher. Se é uma mulher, peraí, então tem uma outra mulher aqui. Se mulher é igreja, então tem uma outra igreja. Concorda? Então continua. Viu uma mulher montada numa besta. Opa, peraí. Se a mulher e a igreja verdadeira tem a ver com Deus, Deus não é besta. Então, certamente, o verso 3 de Apocalipse 17 está falando de uma outra mulher. E é óbvio, de uma outra igreja. E que continua dizendo o quê? Montada uma besta, besta repleta de nomes de blasfêmia. Blasfêmia, amigo, não tem nada a ver com Deus. Muito pelo contrário, é o paradoxo da ideia de Deus. Blasfêmia. O que é blasfêmia? Aquele que critica, aquele que fala inverdades. A ideia de blasfêmia é a ideia de inverdades, ir contra, falar mentiras, usar falsamente uma ideia para atacar outro. É uma blasfêmia. É desonrar o outro. Isso é blasfêmia, então não tem nada a ver com Deus. De cara, o leitor da Bíblia, que é crítico, que procura exercer o senso crítico, ele vai entender. Aqui está falando de uma outra mulher, logo é uma outra igreja, que as características são totalmente diferentes da igreja verdadeira. Então anote aí o texto, Apocalipse 17, verso 3, diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Percebe? Então, vamos avançar. Como eu disse, o estudo de hoje está no contexto de leite com açúcar. Esse texto aqui, olha, de Apocalipse 17, verso 3, ele é maravilhoso, ele é grandíssimo em essência, em conteúdo de mensagem espiritual para os filhos de Deus, para nós seres humanos, que nós vamos ver em estudos mais avançados da Bíblia. Tá? Hoje é simplesmente para nós identificarmos. Então, essa mulher, quem é essa mulher? Quem é essa igreja? Mais uma vez eu volto a dizer, não estamos aqui para falar mal de igreja nenhuma, de religião nenhuma, de pessoa nenhuma. Por favor, nós estamos deixando que a Bíblia fale. Estamos aqui tratando de características. Não existem 2 caminhos? Não existem 2 grupos? Existem 2 caminhos, o largo e o estreito. Existe o certo e o errado. Existem 2 grupos de pessoas, aqueles que querem servir a Deus e os que não querem servir a Deus, amigão. Dá para você entender? Então, nós estamos vendo aqui uma outra característica, que é uma outra mulher, logo é uma outra ideia, uma outra igreja, é uma outra filosofia que não tem nada a ver com a ideia de Deus, com as características de Deus, que não quer saber de Deus. Muito bem. Então, logo o quê? Se a primeira é a igreja verdadeira, logo o segundo contexto é do falso. É daquilo que é falso, daquilo que não é verdadeiro. Então, o que significa a blasfêmia? Vamos lá? Eu falei com as minhas palavras, mas vamos deixar que a Bíblia fale. Marcos, capítulo 2, está no Novo Testamento. Marcos, capítulo 2, e o verso 7. Marcos, capítulo 2, leiamos o verso 7. É o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, logo em seguida você chega em Marcos, capítulo 2, verso 7. Olha o que diz. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Se você ler todo o contexto de Marcos 2, verso 7, você vai ver que havia ali o contexto de crítica sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus falou em perdoar pecados. Então havia no conceito do farisaísmo, dos líderes do judaísmo, a ideia de quem poderia fazer curas, sejam elas físicas ou espirituais, na questão de perdão dos pecados, era somente Deus. Quando Jesus se refere ao Filho de Deus, aí os caras não se aguentaram, disseram, ele está blasfemando. Em outras palavras, está dizendo que o cara está mentindo, ele está razoando, falando de uma coisa idiota. Ele está usando o nome de Deus em vão, ele está usando de blasfêmia contra Deus. Vamos ler? Volte lá.
Volte para Marcos, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Olha só para você entender o contexto. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus pregava para eles e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele quem? Com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, isto é, aqueles que levaram o paralítico não podiam se aproximar de Jesus porque era muita gente, nem eles, muito menos o paralítico. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, isso é, o teto da casa, no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, olha a ação de Jesus. Quando Jesus olhou para eles e viu que eles eram pessoas de fé, vendo-lhes a fé, verso 5, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, presta atenção. Quando Jesus falava com autoridade. Agora, olha a reação dos críticos que estavam ali. Verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, quer dizer, pensavam em seu coração, ficaram indignados, ficaram articulando na mente coisas contra Jesus. E o que foi que eles disseram? Verso 7. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam e iam contra ele, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Em outras palavras, por que vocês estão me criticando? Porque eu perdoei os pecados do paralítico? Aí Jesus faz uma pergunta para eles, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu dizer para o paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Antes de nós avançarmos, eu faço essa pergunta para você. Se alguém chegar para você com a perna quebrada, que estava atravessando a rua, quebrou a perna, e a pessoa sabe que você é um homem ou uma mulher de fé, de devoção a Deus, e que você ora com muito poder, e a pessoa chega para você e diz, olha, me cure porque eu acabei de quebrar a perna. O que é mais fácil você dizer, amigo, vai tranquilo com Deus, se apegue a Deus porque você será abençoado e será curado? Ou é mais fácil na hora você colocar a mão em cima da perna quebrada do cara e curar o cara? O que é mais fácil? É mais fácil você dizer que ele vai se apegue a Deus, porque Deus vai dar poder para ele atravessar a prova que ele está passando e obter sucesso. E resolver o problema dele. É ou não é? Era o que Jesus perguntou para os fariseus. Vamos voltar a ler o texto? Verso 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí o próprio Jesus diz, Cristo já emenda. Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, quer dizer, os trapos dele ali, os panos que ele tinha, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O que você aprendeu dessa história? Vejam que Deus maravilhoso. Jesus, quando ele vem a nós, queridos, ele vem trazendo bênçãos. E ele traz por completo, ele faz perfeito. Deus não faz nada pela metade. Então, eles levaram, os 4 amigos levaram um pecador para Jesus, porque todos nós somos pecadores, que estava doente espiritualmente, porque somos pecadores, e estava doente fisicamente, porque ele era um paralítico. Aí Jesus chega para o homem e diz, teus pecados estão perdoados. Eu vou entrar nessa questão depois no outro estudo, mas você sabe por que Jesus disse primeiramente, os teus pecados estão perdoados? Porque havia um conceito dentro do judaísmo que pessoas que tinham problemas físicos, ou ele tinha cometido muitos pecados que desagradaram a Deus. Alguém pode dizer, mas ele não cometeu pecado, já nasceu assim. Ele já nasceu assim. Aí os críticos diriam, mas então o pai dele ou a mãe dele pecou, ou alguém da geração dele. Então a pessoa já tinha consigo um complexo de culpa.
Então, ao aquele homem aproximar-se de Jesus, ao levarem ele a Jesus, Jesus já foi logo na ferida, já foi direto. Amigão, fica tranquilo. O seu problema não é porque você pecou. Mas, olha, você está diante, você está diante do Deus que tudo pode, que sou eu, Jesus falando. Então os teus pecados estão perdoados. Mas quando Jesus falou isso, foi o suficiente para os camaradas que estavam ali não se aguentarem, os críticos, né? Já espinharam logo. Aí Jesus vai, amigão, olha, você sabe qual é o erro de vocês? Falta humildade em vocês. Falta vocês reconhecerem que eu sou Deus. E que eu estou aqui para ensinar como superar toda essa desgraça que o paralítico está vivendo, inclusive vocês que se julgam tão santos, tão justos, tão sãos aí, não é? Ele tem paralisia física, vocês têm paralisia espiritual, é como Jesus estivesse dizendo isso. E eu disse para ele que os pecados dele estão perdoados. Agora, o que é mais fácil? É dizer que os pecados dele estão perdoados ou pedir que ele levante e tome o seu leite e vá embora? São e curado. Aí eles ficaram sem resposta. Aí Jesus, para completar, diz: então agora eu vou fazer as duas coisas. Perdoei os pecados dele e agora ele vai embora para casa sãozinho, livre da doença física, porque eu tenho poder para isso. Aí Jesus curou o paralítico. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou Deus, eu sou o teu Criador, eu te conheço, vem a mim e todos os teus problemas estarão resolvidos. Você terá vida, você terá felicidade comigo, você terá sucesso comigo. Vejam que maravilha, queridos. Bom, eu acabei foi outro sermão aqui, mas presta atenção numa coisa. Blasfêmia é quando você se coloca em contraposição aqui no contexto da fé, a Deus. E aqueles homens criticaram Jesus. Ele está blasfemando, ele está aí ousando tratar as coisas santas de maneira chula, de qualquer jeito. E não era esse o contexto. Isso é blasfêmia. Então, voltando aqui no texto do estudo de hoje, a característica da segunda mulher, ela falava blasfêmias contra Deus, em outro lugar, noutra colocação. Essa mulher queria se colocar no lugar de Deus, tá? Usurpar a glória de Deus, roubar de Deus aquilo que pertencia a Deus. Tá? Então, veja bem, o que é a blasfêmia? É pretender perdoar pecados no lugar de Deus. Acabamos de ler aqui o contexto, o contexto aqui em Marcos, na cura do paralítico. Deu para ficar entendido? Que Jesus perdoou os pecados do paralítico. E os caras disseram blasfêmia. Mas Jesus, ele podia perdoar, porque é o próprio Deus. A questão é que os caras não aceitavam. Então, blasfêmia é pretender perdoar pecados no lugar de Deus. Aí você vem para o contexto da história. Vem para o contexto da história. E o que significam, então, as 7 cabeças da besta na qual a mulher estará sentada? Apocalipse, capítulo 17, verso 9. Vai lá para Apocalipse, novamente. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 17, verso 9. Queridos, esses textos que nós estamos mostrando aqui agora, para nós identificarmos características da igreja verdadeira e da igreja falsa, da mulher verdadeira e da mulher falsa, tá? Da mulher pura e da mulher impura, mulher prostituta. Então, veja bem. Apocalipse, capítulo 17, verso 9. Olha só o que diz o texto. Apocalipse 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, vejam bem. Nós estudamos que a mulher, tá, tinha tinham as 7 cabeças da besta na qual a mulher está sentada. Foi o que nós lemos ainda agora. Lembra-se do texto que nós havíamos acabado de ler, em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Tá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ok. E aí depois nós continuamos vendo as características da mulher. Não é?
tá? Apocalipse 17, verso 3. Que Apocalipse 12, 17 falou-se o do dragão. Mas agora nós estamos, que virou, o dragão foi perseguir a mulher verdadeira, mas agora nós estamos vendo as características da segunda mulher. Em Apocalipse 17, verso 3, apresenta as características da segunda mulher. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então era uma besta, pensa aí num animal, tá? Feio, horrível, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então nós estamos identificando aqui essas 7 cabeças. E aqui, nas 7 cabeças, nós já vimos que ela blasfemava, já vimos o que significa blasfêmia, querer perdoar no lugar de Deus. E agora, o que significa as 7 cabeças, segundo Apocalipse 17, verso 9, são 7 montes. Vamos ler novamente? Apocalipse, capítulo 17, verso 9. Tá? Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também o quê? 7 reis. Tá vendo aí, queridos? 7 reis. Tá? Para você identificando? Então, 7 cabeças, 7 montes. Eu vou fazer essa colocação aqui, tá? Mas eu espero que você preste bem atenção, porque há muitos argumentos contrapondo a ideia do adventismo quando trata desse assunto que é bíblico. Presta atenção, que é bíblico. 7 cabeças significam, segundo o texto, 7 montes. Então, em estudos geográficos, conhecendo a história das igrejas, das religiões, está comprovado que o Estado, presta atenção, o Estado do Vaticano, você sabia, aliás, eu poderia ter feito antes, né, a pergunta, sabe qual o menor país do mundo? Aí já está a resposta aí, você já sabe. Se não sabia, agora já sabe. É o Vaticano, é o menor país do mundo. É o Estado do Vaticano. E toda aquela estrutura está construída sobre 7 montes. Tá? Agora, não estou aqui para criticar o Vaticano, nem o contexto ideológico em si. Nós estamos aqui nesse estudo explicando e vendo à luz da Bíblia características da segunda mulher. Então, nós temos características físicas no contexto da história do mundo, tá? Que aí aplicam-se ao lado espiritual, à fé, à religião. Nós temos o Vaticano construído sobre 7 montanhas, ok? Eu quero tratar desse assunto com você de modo mais claro, mais específico, nos estudos mais avançados. Como eu disse para você, nós estamos aqui, primeiramente, vendo a introdução da identificação da mulher como a Igreja de Deus. E temos, então, a mulher verdadeira e a mulher falsa. E as características da mulher verdadeira e as características da mulher falsa. Isto é, as características da igreja verdadeira e as características da igreja falsa, da ideologia. Ok? Então, já identificou? Então, vamos lá. O que a igreja falsa faria contra os servos de Deus? Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Volte para Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Nós acabamos de ler o verso 9, aí no capítulo 17 vamos ler o verso 6, no mesmo capítulo que você estava. Diz assim: então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, isto é, aquela mulher prostituta, aquela mulher meretriz. Tá? Aliás, vamos fazer melhor? Vamos ler Apocalipse 17, a partir do verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Não vou entrar no detalhe, porque esse hoje não é estudo da profecia, mas vamos explicar o que é muitas águas em estudos posteriores. Com quem se prostituíram os reis da terra, quer dizer, os poderosos, os líderes, e com o vinho de sua devassidão.
foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Já lemos esses textos. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Preste atenção nestas características. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso é muito importante você guardar, porque nós vamos estudar isso aqui em assuntos proféticos. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Prestou aí atenção? Então, o que essa mulher falsa faria contra os servos de Deus? Ela perseguiria e mataria os servos de Deus. Viram aí que coisa terrível? Vou ler de novo. Verso 6 diz: a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Havia derramado o sangue dos justos, dos filhos de Deus. Santos são os filhos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Lembram-se? Essa mulher perseguiu esse sistema, esse governo, tá? Perseguiu os filhos de Deus para prendê-los, para judiá-los, para matá-los. E matou muitos deles. Tá? Não vou avançar aqui em outras coisas que eu deveria falar, vou deixar para o contexto profético. Então, esse sistema estava embriagado com o santo dos santos. Tá? O sistema estava corrompido. Estava aí, havia feito uma devassa contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, os filhos de Deus. Então, amado, presta atenção. Na Idade Média, a história nos diz que muitos cristãos inocentes morreram pelas mãos de um poder que está aí nas histórias, nos livros de história. A Bíblia dá a dica, a Bíblia fala, e quem especifica, quem identifica o contexto bíblico dentro da história é a própria história. Tá? Na Idade Média, o poder de Roma, presta atenção, o poder romano perseguiu os cristãos e matou muitos cristãos. Isso aqui não é conversa de crente, não é conversa de adventista, não é conversa de gente bitolada com a Bíblia, como alguns pensam. Não é conversa de quem quer criticar uma outra igreja, não, não é. Isso aqui está nos livros de história, e a história não tem como esconder. Não tem. Tanto é que tem muita gente hoje aí pedindo perdão pelas barbaridades que o poder fez em tempos passados. Tá? Quer um exemplo? Vá aos livros de história, estude também sobre a Santa Inquisição. Eu estou falando aqui da Idade Média na história. Mas se a gente for para a história da Inquisição, se você for um leitor assíduo que gosta de estudar, pesquisar cultura e história, vai estudar sobre a Santa Inquisição para você ver. Aliás, Santa Inquisição para você poder se localizar e achar as pesquisas, porque de santa não tinha nada, né? Vamos chamar só da Inquisição, ok? Vai lá. Então, existem, além desse sistema, outros sistemas, outros raízes, ramificações que seguem esse poder, esse sistema. Tá? Não, pastor, esses sistemas matam pessoas, muitos mataram. E hoje não matam, mas sabem o quê? Defendem as mesmas ideias que o poder defende. Sabe qual é uma das ideias que o poder defende? Blasfêmia contra Deus, querer estar no lugar de Deus, fazer coisas que só Deus pode fazer, e esse poder tenta roubar de Deus, querendo se passar por Deus. Lembra-se, Jesus curou o paralítico porque ele era Deus. E os fariseus criticaram Jesus dizendo, ele quer se passar por Deus. Isso é blasfêmia. Mas esse poder, que é a mulher falsa, e que é uma igreja, e que é falsa, tenta se passar por Deus, no lugar de Deus, e usurpar as obras de Deus. Roubar para si a glória, o poder que só pertence a Deus. E se você for estudar dentro do contexto da história, queridos, eu estou falando do poder que a Bíblia fala.
Só que a história dá nome a esse poder. E a história é a estrutura romana. A estrutura romana. Então, toda a estrutura do contexto de Roma, do poder romano, se você for levar para a questão da fé, para a questão espiritual, para a questão bíblica, esse poder tem um nome. E que é poderoso. Tá? E que é poderoso. Chama-se catolicismo romano. Catolicismo romano. Não vou aqui fazer vamos dizer aqui, permita dizer exegese. Não vou fazer um estudo detalhado de pesquisas sobre a palavra católico ou catolicismo, porque a palavra católico significa universal, tá? Mas o que existe por trás do nome é que é o X da questão. O que existe por trás do nome catolicismo, católico, porque ser católico não é pecado. Ser católico não é um defeito. Se nós formos fazer uma dissecação, tá, sobre as ramificações, as desinências, sobre o contexto da palavra em si, não há nenhum problema. Eu sou católico. Nós somos católicos. Nós seres humanos vivemos dentro de um contexto católico. O mundo não fala em globalização? Globalização é catolicismo, queridos. E eu te pergunto, lembre-se, contextualizando, dentro do contexto de globalização, globalização é uma coisa boa para o mundo ou não é? Claro que é uma coisa boa. Entende você? Então, se for para a gente aqui discutir o termo, a expressão, a palavra católico, tá? Catolicismo, a ideia do texto em si, todo ser humano é católico, nós somos católicos, é algo universal. Agora, o que existe por trás do sistema é que é o X da questão, amados. Então, eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica Romana. Não estou aqui para criticar o sistema do catolicismo romano. Estou aqui para apresentar uma verdade da Bíblia. Que esse sistema que existe por trás da filosofia em si é o que a Bíblia apresenta, que é nocivo, que é falso. A arquitetação, a arquitetura, tá? Aquilo que se tem, a ideologia do negócio é que é o X da questão. É isso que nós temos, que a Bíblia apresenta. Então é preciso ter uma visão muito ampla. Permita-me usar, é preciso ter uma visão muito inteligente do negócio. Tá? E isso, o ser humano só tem essa visão se ele tiver orientação divina. Mas para ter orientação divina é uma coisa. Agora, aceitar a orientação divina é outra coisa. Para aceitar a orientação divina, precisa de uma coisa, o quê? Duas palavrinhas, humildade e sinceridade. Não esqueça de uma coisa. Para aceitar as orientações divinas, as predições de Deus, para aceitar o plano de Deus para a nossa vida, precisa de duas coisas. Humildade é uma delas e sinceridade. Ok? Que fique bem claro, o pastor não está fazendo um estudo, estou falando isso porque possivelmente esse estudo aqui será ouvido por muita gente, e eu espero que seja ouvido, que são nossos irmãos da Igreja Católica Romana, irmãos simples, mas irmãos cultos também, e até autoridades dentro da Igreja Católica Romana, como padres e outras ramificações dentro da Católica. Não estou criticando a Igreja Católica Romana. Tá bem, queridos? Que fique bem claro, não estou criticando a Igreja Católica Romana. Eu estou aqui apenas esboçando algo que a Bíblia fala, e deixa claro do que existe por trás do sistema. A ideologia, a essência do negócio, a ideia. Que essa ideia aqui, ó, é contra a vontade de Deus. Tá? Eu posso fazer um estudo da Bíblia. Desculpa, eu vou falar. Eu posso fazer um estudo da Bíblia com toda essa igreja falsa aqui dentro do Adventismo. Tá? Eu não quero entrar na questão que eu seja teólogo ou que eu não seja.
Mas eu já tenho bagagem o suficiente para pegar os mesmos textos aqui, olha, da igreja, esses mesmos textos aqui da mulher falsa, eu posso aplicar ao adventismo e dizer que o adventismo é falso. E é a mulher prostituta do Apocalipse. Eu tenho argumentos para isso, tá? Só que se eu fizer isso, e eu tenho argumentos para convencer muita gente que vai acreditar em mim e tirar título pós-doutoral para isso. Tá bom? PhD. Para pegar esses mesmos textos da mulher falsa e dizer que é o adventismo. E olhe que se eu for profundamente, tiver gente que me der crédito, vai dizer assim, o cara hoje, ele é PhD em teologia nessa área. Mas eu tenho consciência de uma coisa, se eu fizer isso, eu estarei distorcendo a vontade de Deus. Entenderam-me? Entenderam-me? Então, que fique bem claro, pastor Herbert não está criticando igrejas, não está criticando o sistema, catolicismo, o romanismo, não estou criticando. O que estou mostrando é a verdade de um Deus maravilhoso que um dia foi distorcida por um outro poder que entrou e que está no mundo para se colocar no lugar de Deus. Tá? Agora aí cabe você decidir qual caminho você vai seguir. Então continua dizendo, Apocalipse 17:5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse sistema, esse poder que se colocou no lugar de Deus para fazer as obras de Deus, que é falso, tem muitas outras ramificações que seguem a eles. Tá? E que se é uma mulher, é uma igreja. E que se é mãe, tem muitas filhinhas. Se tem muitas filhinhas, o quê? São muitas outras igrejas. Dá para você agora perceber numa coisa? Qual foi a pergunta inicial? Por que existem tantas igrejas? Tantas religiões? Lembre-se, o objetivo desse estudo não é ficar carimbando. Essa igreja é falsa, essa é verdadeira, essa é falsa, essa é falsa, essa é verdadeira. Não é ficar criticando igrejas. O objetivo é nós mostrarmos a verdade da Bíblia que está aqui precisa ser apresentada. E que tem muita gente aí que não está querendo dar ouvido à Bíblia, mas quer dar ouvido a um sistema que se opõe contra Deus. E a Bíblia fala disso. Ok? Então, lembre-se. Babilônia. Babilônia significa o quê? Confusão. Eu disse aqui que isso aqui, o estudo de hoje é leite com açúcar. Mas nós vamos voltar esses estudos em questões proféticas. Babilônia significa confusão. Então, tem o quê? Segundo o texto bíblico, tem muitas filhas. Tem muitas outras igrejas que seguem os ensinos falsos. Agora, qual é o convite de Deus para as pessoas que não estão no sistema verdadeiro? Que não estão com a mulher verdadeira? Que não estão na igreja verdadeira? Apocalipse 18, verso 4. Abra lá a sua Bíblia, 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Qual é o convite de Deus? Sai dela, povo meu. Deus ainda diz, sai dela, povo meu. Presta atenção que aqueles que estão seguindo essa ideia, essas ideologias, esse sistema, são filhos de Deus também. Olha o que Deus diz assim, sai dela, povo meu. Deus está dizendo para todo e qualquer ser humano, você é meu. Deus não está olhando aqui qual igreja você está, qual igreja você segue, qual religião você é, qual sistema. Deus não está olhando. Deus olha para você e diz assim, você é meu, você é meu. Agora abre os olhos e vê que você, talvez por enganação, até hoje você está vivendo uma coisa que você não sabe. Você está correndo atrás de uma mentira, você está sendo iludido, você está sendo enganado. Aí ele é tão carinhoso conosco, lembra que eu falei? A gente não entende o que é amor, não sabe o que é o amor de Deus. Ele diz assim para nós, te amo, eu morro de paixão por você. E ele fez essa loucura, você sabe, ele veio morrer, ele prometeu e ele veio morrer. É por isso que eu digo que Deus é doido de amor. Ele é doido, ele é louco, mas de amor por você e por mim. Ele fez uma promessa que os homens fazem todos os dias para as mulheres para os homens.
mas depois não cumprem, não fazem, porque tá cheio aí de homem matando mulher. Feminicídio hoje é uma explosão. E de mulher também matando homem. Dá para você entender? Agora, um dia ele chegou para nós e disse assim, eu te amo tanto que eu sou capaz de fazer uma loucura por você. Eu sou doido por você. Aí você perguntou assim, ah é? Que loucura você faria por mim? Imagine você conversando com Deus, aí você pergunta para Deus, que loucura você faria por mim? Ele fala assim, eu morro por você. Aí você fala assim, eu duvido. Ele fala, eu vou te provar. Ele veio e provou. Entendeu por que eu falo que Deus é doido? Por que Deus é louco? De amor por você e por mim, amada. Eu não tenho medo de usar essas expressões. Tá? Não tenho. Então aqui, em capítulo 18 de Apocalipse, verso 4, ele chega com esse amor todo que você e eu não conhecemos, não entendemos. Não importa que igreja você está, não importa se você é católico, se você é presbiteriano, se você é metodista, se você é adventista, se você é pentecostal, se você é assembleiano, se você é da Igreja Universal, se você é do espiritismo, maometanismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, não importa. Ele chega para todos e diz assim, olha, verso 4, Apocalipse 18, verso 4, olha o que ele diz. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Para todos, ele diz assim, filho, você é meu. Ele não olha que igreja você está seguindo, queridos. Não olha, ele diz, você é meu. Mas saia da confusão, saia da Babilônia, saia do engano. Porque Babilônia é pura enganação. E sabe por quê? Se a gente for no contexto histórico da Babilônia, você vai ver que Babilônia, em se falando da antiguidade, foi um grande império. Na sua época, foi o maior império universal que existiu na época da Babilônia, que ela reinou. Mas quando Babilônia se achava tal, eu posso, eu conquisto, eu faço tudo, ele falou, espera aí, reduziu Babilônia a pó. Deus falou assim, eu vou mostrar que a Babilônia é uma fraude. Então Deus está dizendo, sai dessa enganação. Babilônia é enganação, é mentira, é falsidade. Quando pensa que tudo pode, Babilônia é só derrota, é imundícia, é podridão. É isso que Deus está querendo dizer, por isso que ele diz para todos nós seres humanos, por isso que eu disse aqui no estudo, eu espero que você me entenda, e cuidado, aqui vai aos críticos que vão tentar ficar editando isso aqui, tá? Isso aqui está gravado para ficar aqui nos arquivos, tá? Para não ficar editando, e cuidado aí com as edições que aparecerem. Ah, tem um pastor aí que está falando mal da Igreja Católica. Não estou falando mal da Igreja Católica. Estou sendo muito claro aqui. E não estou falando mal de qualquer outra igreja que segue muita coisa que a Igreja Católica segue. Até porque nós, adventistas, temos doutrinas nossas que nasceu com o catolicismo. Entenderam? E nós, adventistas, fazemos muitas coisas que os católicos fazem. Dá para você me entender? Então não saia por aí e não vai editar coisas aqui desse vídeo para dizer que eu estou falando mal desse ou daquilo. Você sabe... Se você for sincero que eu não estou falando mal deste ou daquele. Estou mostrando a verdade da Bíblia. Deus chama todos de meu povo, meus filhos. Vou ler de novo. Apocalipse 18, verso 4. Olha o que diz. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Você é de Deus, meu amado. Você que está ouvindo esse estudo. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isso é, para não participardes das penalidades que virão sobre a Babilônia. Para que você não esteja lá sendo cúmplice. Entendeu você? Olha que Deus de amor. Que Deus maravilhoso. Deus diz, sai dela, povo meu, sai dessa ideologia, dessa ideia que existe no mundo, de que eu não existo, dessa ideia de que existem homens que podem se colocar no meu lugar para perdoar pecado. Você quer se salvar, filho? Deus está dizendo, você precisa só de mim, você precisa de mim e não de homens. Você quer ter paz, sossego, felicidade na sua vida? Então venha e sirva a mim e não a sistemas, não a homens, não a ideologias. Sabe, Salomão chama tudo isso, sabe do quê? Quando Salomão escreve na Bíblia, o rei mais sábio que existiu, ele disse assim, tudo aquilo que nós seres humanos fazemos é vaidade. Seguir ideologia de homens é vaidade.
tá? Então é isso, amados. A gente vai aprofundar mais nesses estudos depois. Então Deus tem fiéis em todas as igrejas. Mas Deus convida para que cada pessoa que esteja onde quer que esteja, abra os olhos e conheça a Deus e a vontade de Deus, conheça a verdade. Porque Deus sabe que muitos estão vivendo na mentira, muitos estão vivendo uma mentira. E mentira é coisa, sabe de quem? De Satanás, do dragão, da antiga serpente. Porque a ideologia dele no céu, lá contra Deus, antes de ele vir tentar Adão e Eva, foi mentir contra Deus. Para enganar Adão e Eva, ele mentiu para Adão e Eva. Então ele é o pai da mentira. O próprio Jesus Cristo falou isso nos evangelhos. Ele é o pai da mentira. Então, Deus está dizendo, não se iluda com a mentira. Sai. Deixa a mentira e venha para a verdade. Meu querido amado, meu querido amigo, meu querido irmão, que Deus te abençoe. Estarei orando por você. Falar nisso, vamos orar agora? Esse é o momento de decisão. Você acredita que Deus tem um povo neste mundo? E que se é um povo, Deus é uma figura de linguagem, é a mulher de Deus, é a igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus? Quantos acreditam? Levante a sua mão. Amém, você que acredita. E você quer fazer parte desse sistema verdadeiro que é a igreja de Deus? Amém. Levante as suas duas mãos. E vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Pai amado, neste momento, abençoa este ouvinte. Abençoa a mim. Livra-nos do mal. Dá-nos poder. Dá-nos sabedoria. Que o Espírito Santo venha sobre nós. E nós tenhamos discernimento. E saibamos escolher entre o bem e o mal. E que as nossas escolhas sejam sempre do lado do bem, da verdade. Destrói, ó Pai, toda a ação do maligno. Toda a ação daquilo que é mal. Dos anjos do mal. Satanás, destrói ele, os poderes dele, os agentes dele, tudo aquilo que é mentira, que não faça parte da minha vida, nem da vida dos meus queridos ouvintes. E que a partir de hoje nós vivamos com a fé em Cristo Jesus, vivamos para Jesus, com Jesus, hoje e já para toda e por toda a eternidade. Fica conosco, ó Pai, livra-nos de todo mal, perdoa cada um de nós os nossos pecados. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, meu querido. Amém, meu amado. Não esqueci, não. Vamos a teste. Hora da verdade. Muito bem. Primeira pergunta, anote aí. A igreja verdadeira aparece no livro de Apocalipse vestida com a lua? Sim ou não? Vamos lá. Pergunta 2. A igreja falsa está sentada em uma besta com 10 cabeças? 3. Em Apocalipse 17, a igreja falsa é chamada de Babilônia? Sim ou não? Pergunta 4. Segundo o livro de Efésios, mulher é símbolo de igreja? Será que é? Vamos à pergunta 5. A igreja verdadeira aparece em Apocalipse capítulo 17? Sim ou não? Vamos lá? Vamos às respostas agora. Hora da verdade. Pergunta número 1. A igreja verdadeira aparece no livro de Apocalipse vestida como a lua? Sim, com a lua? Sim ou não? Não, não aparece vestida com a lua, não. Lembre-se bem, tá? Pergunta 2. A igreja falsa está sentada em uma besta com 10 cabeças? Sim ou não? Também não, ela não está sentada em uma besta com 10 cabeças. Ela é, entendeu? Tá? Vamos lá, vamos avançar. Em Apocalipse 17, a igreja falsa é chamada Babilônia? Sim ou não? Muito bem, parabéns. Aqueles que responderam sim estão de parabéns. Pergunta 4. Segundo o livro de Efésios, mulher é símbolo de igreja? Sim ou não? Sim, mulher é símbolo de igreja. Mas lembre-se, eu falei que tem mais textos bíblicos inúmeros que implicitamente Deus compara o seu povo que é a sua igreja, a figura da mulher, tá bem? Pergunta número 5. A igreja verdadeira aparece em Apocalipse, capítulo 17? Sim ou não? Não, não aparece lá não, tá certo? Muito bem, tá? Em Apocalipse 17 fala da grande meretriz, é a igreja falsa, é a mulher prostituta, ok? Muito bem, amados, que Deus abençoe você e a mim. E vamos nos preparar porque o próximo estudo nós estaremos aqui para aprender com você, para estudarmos a Bíblia juntos.
e vermos que estaremos aqui para crescermos um pouco mais na fé do nosso grande Deus, crescermos mais com Jesus. Que Deus abençoe você. Até lá. A gente se vê. Tchau, tchau. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.